Olá, hoje faremos a aula do Microsoft Query. O Microsoft Query é uma ferramenta para possibilitar consultas avançadas. Basicamente, o Microsoft Query vai se conectar a uma outra base de dados, um banco de dados externo, e fará a importação desses dados. Só que no momento da importação, a gente pode fazer qualquer tipo de manipulação para trazer os dados que nós necessitamos de forma personalizada. Então imagine o seguinte, eu tenho um banco de dados, um ERP, um SAP, um TOTUS, e aí eu quero imprimir alguns relatórios para fazer análise. Em vez de eu ter que imprimir esses relatórios, eu abro uma planilha de Excel em branco e faço uma conexão a esse banco de dados através do Microsoft Query. E aí no momento da importação eu vou manipular quais os dados que eu quero trazer, quais as tabelas, quais as colunas. E aí eu consigo personalizar esse relatório. Fica muito mais fácil, muito mais simples eu analisar esse relatório numa planilha de Excel do que em papel. Basicamente seria isso aqui, ó. O Excel instalado em sua máquina, ele tem um módulo Microsoft Query que vai conectar com um banco de dados externo. E aí, no momento dessa conexão, no momento que essa conexão é realizada, a gente vai fazer a manipulação e o filtro dos dados para aparecer em forma de relatório em nossa planilha. Para acessar o nosso módulo, nosso software, eu vou abrir a planilha do Excel, no bloco obter dados externos, eu vou vir em obter do Microsoft Query. E aí eu vou ter as seguintes opções. A primeira opção é para mim conectar algum banco de dados externo da sua empresa. E você vai ter que ter um auxílio do pessoal de TI, que vai ter que ter um endereço, usuário, senha do banco de dados. Eu posso conectar direto a algumas planilhas do Excel. Então, geralmente, algumas empresas trabalham com Excel. Eu tenho uma base de dados muito grande em Excel, uma planilha muito grande. Então, eu posso fazer essa conexão para trazer um filtro, para trazer os dados de forma que seja filtrado de forma bem avançada. Quando eu falo filtros avançados, pessoal, é quando não tem limite de filtro. Posso fazer a combinação de dados que eu quiser. E aqui eu tenho uma conexão direta com o banco de dados Access. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nossa primeira atividade do Microsoft Query. Vou seguir nosso caderno de atividades. Ele quer que eu acesse uma base de dados do Access, do banco de dados Microsoft Access. Ele quer que eu importe esses seguintes campos aqui. Ok? Então vou fazer para vocês, vai ser uma importação simples, através do Microsoft Query. Vou me conectar a esse banco de dados e vou importar somente essas colunas aqui para vocês verem, ok? Então vamos lá, aba dados, bloco obter dados externos do Microsoft Query. É um banco de dados Access, eu vou dar um ok, eu vou encontrar esse arquivo do banco de dados, no meu caso está nesse caminho, esse banco de dados, Access Query. Vou dar um ok. Ele trouxe para mim todas as tabelas desse banco de dados. Então, cada item desse aqui é uma tabela. Cada item, quando eu expando aqui, eu vou ter todas as colunas dessas tabelas. Então, por exemplo, cliente, eu vou ter as seguintes colunas clientes. E eu posso fazer importação de algumas colunas de tabelas diferentes, fazer as combinações que eu precisar. Nesse caso, ele quer que eu importe o número do pedido, data do pedido. Ele quer que eu importe dados do número do pedido, data do pedido, cidade de destino, país de destino e frete. Cidade de destino, país de destino e frete. Ok, selecionei as colunas que eu quero importar na tabela pedidos. Vou dar um avançar. Aqui eu tenho uma gama de configurações que eu posso fazer alguns filtros já de início. Então, por exemplo, número do pedido. O número do pedido deve ser maior que número X, maior que número Y, e assim por diante. Nesse momento eu não vou criar nenhum filtro de importação. Eu quero somente mostrar a importação simples. Aqui também eu já posso mandar classificar por alguma dessas colunas, também não vou fazer. Retornar os dados do Microsoft Query, ou exibir dados, ou editar consulta. Esse editar consulta a gente vai trabalhar um pouco mais para frente no vídeo parte 2 do Microsoft Query, que é onde a gente vai começar a fazer as configurações de filtros avançados. Ok? Então vou concluir minha importação. Ele está perguntando como é que eu quero que esses dados sejam exibidos em forma de tabela. Então ele me pede o primeiro endereço que vai aparecer essa tabela. Eu já posso também já trazer diretamente em forma de relatório de tabela dinâmico, gráfico dinâmico. Eu vou manter essa tabela simples. Ok. Tá aí, pessoal, uma importação simples. Esses dados vieram, então, de um banco de dados Access. E aí, eu escolhi a tabela que eu queria
e trouxe só os campos necessários para me fazer uma análise inicial, ok?